Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o multímetro, que é esse cara aqui. Isso é um multímetro digital, isso daqui é um outro multímetro digital, e uma variação do multímetro digital, que é o alicate amperímetro. Nós vamos falar dele também. E aí, vamos conhecer um pouco mais sobre esses equipamentos? Pessoal, esse é um típico multímetro digital. Com ele a gente pode realizar medições de resistência, ganho de transistores, tensão contínua, tensão alternada, corrente contínua, capacitância, teste de continuidade e diodos. Temos também esse multímetro aqui, que é o que nós utilizaremos nos nossos testes. Esse multímetro faz as mesmas medições do multímetro anterior. Por exemplo, ele faz medição de resistência elétrica, faz medição de corrente contínua. Se a gente apertar aqui, ele faz medição de corrente alternada, e o símbolo da alternada está aqui. Ele faz medição também de corrente alternada e contínua. Aqui a gente tem o sinal da corrente contínua. Se a gente descer um pouquinho, sinal da corrente alternada também. Ele faz medição também, da mesma forma que o outro, medição de ganho de transistores, através desses 4 contatos aqui. Transistores NPN e PNP. Faz a medição de capacitores, através dessas escalas. E também faz a medição de continuidade e teste de diodos. Vamos para a prática de multímetro? Pessoal, aqui nós temos diversos componentes para testar junto com o nosso multímetro digital. Aqui nós temos um motor DC 12 volts, temos alguns resistores, uma chave ou botão, um LED, um diodo, um transistor, 3 tipos diferentes de capacitor. Nós temos também uma bateria. Então vamos começar fazendo a medição da tensão da bateria. Nós utilizaremos o multímetro com essas garras e para facilitar as medições na protoboard, eu vou utilizar esses fios aqui para conectar direto. Nosso primeiro teste vai ser a medição de tensão contínua dessa bateria aqui. A gente pode fazer a medição diretamente na bateria. E ela tem 9,35. Se nós pegarmos a medição no ponto da protoboard, tem 9,35 também. Para a medição de tensão alternada, nós vamos retirar essas garras e medir diretamente na tomada. Vamos trocar a escala aqui para 400 volts, que é uma escala maior, e alternar de tensão contínua para tensão alternada. A medição da rede vai ser feita assim, e se a gente olhar aqui, 122 volts é a tensão que a fornecedora de energia está fornecendo. Para a medição de corrente, nós utilizaremos esse motor DC e a bateria. Vamos primeiro trocar a escala. Eu vou colocar na escala de 400 mA. Note que eu não vou precisar trocar as ponteiras de posição, porque esse borne é exclusivo para a medição de 10 A. Como nós utilizaremos até 400 mA, nós utilizaremos ainda essa daqui, que tem a escrita mA. Na medição de corrente, o multímetro entra no circuito. Ele é como se fosse um curto-circuito e a corrente que alimenta o motor passará pelo multímetro também. Dessa forma, o positivo do multímetro vai no positivo da bateria e o negativo do multímetro vai para o positivo do motor DC. E o motor está funcionando. Nós vimos que ele teve um pico de corrente. Ele consome mais ou menos 48 mA. Se nós desligarmos, volta para zero porque o circuito está aberto. Para fazer a medição de resistência, nós novamente utilizaremos essas garras com esses fios aqui. Vamos trocar a escala do multímetro para próximo de 400K. Porque eu sei que nenhum desses 3 resistores que nós utilizaremos aqui como exemplo tem mais do que 400 ohms. Então vamos ao teste. Eu coloco a primeira ponta aqui, coloco a segunda, e ele me deu 9,7. A gente pode diminuir e ver que tem uma precisão maior se a gente reduzir uma escala. E agora a gente vê que ele tem 9,80 kΩ. O símbolo de kΩ está aqui. Para o segundo resistor, nós podemos encaixar esse ponto aqui e somente tirar esse daqui. E medir esse daqui. Esse daqui tem 0,21 kΩ.
Se a gente reduzir um pouco mais a escala, para a escala de 400 ohms, nós vamos ver que ele tem 220 ohms. Fazendo a próxima medição desse terceiro resistor aqui, podemos ver que ele tem a resistência de 7,1 ohms. Vamos agora medir a continuidade desse botão. Nosso objetivo aqui vai ser saber se ele está funcionando, ou seja, se ele conduz a corrente quando acionado. Primeiro nós vamos mudar para a escala de continuidade e inserir as pontas de prova. Nesse ponto ele está dizendo que o circuito está aberto, ou seja, não há uma resistência baixa entre as pontas. Se nós apertarmos o botão, a indicação deve mudar. Vamos tentar. Vocês repararam? Tinha uma resistência de 1.2. Essa resistência de 1.2 é devido, inclusive, aos fios. As pontas de medição que chegam até aqui. Então, vamos tentar novamente no botão. Agora, para exemplificar a escala de teste de diodo, nós utilizaremos a escala com o símbolo de diodo, que é a que aparece aqui, e vamos utilizar esse LED e esse diodo para o teste. Aqui já está o positivo dos dois diodos. Lembrando que o LED é um diodo emissor de luz. Vamos testar o LED. O LED acendeu. E aqui a gente tem a queda de tensão provocada pelo LED. Se nós testarmos agora o diodo, nós verificaremos uma outra tensão, que é a tensão de queda do diodo. Ainda nas medições de diodo, nós vamos testar onde está o emissor, onde está o coletor e a base desse transistor NPN aqui. A base é o terminal central. Então, sendo um NPN, nós sabemos que a base tem um sinal positivo. Vamos tentar agora saber onde é o emissor e onde é o coletor. A queda de tensão no coletor, tipicamente, ela é ligeiramente menor que a queda de tensão no emissor. Nós temos para esse terminal aqui 701 mV e para cá 705. Dessa forma, nós podemos considerar que esse primeiro terminal aqui é o emissor, esse daqui é a base e esse é o terminal do coletor. Nós utilizaremos esse transistor BC546, é um transistor NPN de uso geral, e nós vamos para a escala de teste de ganho. Aqui nós temos NPN e PNP. Vamos primeiro utilizar a NPN. Nós sabemos que com a face abaulada para cima, esse é o emissor, essa é a base e o terceiro é o coletor. E, B, C. Então é só colocar aqui. E o nosso multímetro indica o ganho do transistor. Faremos agora a medição de ganho do transistor para um transistor BC556. Ele é um PNP e dessa forma nós utilizaremos a segunda escala de transistor, PNP. Da mesma forma que o primeiro que nós testamos, nessa face abaulada, o emissor, base e coletor. Essa é a pinagem dele. Vamos testá-lo. E o ganho do transistor, como podemos ver, é 236. Para as medições de capacitância, nós trocaremos a escala para a escala maior, que nesse caso é 40 microfarad, e testaremos esse capacitor aqui. Ele é um capacitor cerâmico e, portanto, ele não tem polaridade. Se nós repararmos, a indicação foi muito baixa. Nós podemos diminuir a escala até a escala de 40 nanofarad e verificar que ele é um capacitor de 12,53 nanofarad. Ele é um capacitor com uma tolerância bem alta, então podemos considerá-lo um capacitor de 10 nanofarad. Em seguida, vamos testar esse segundo capacitor. Porém, a atenção deve ser redobrada, pois ele é um capacitor polarizado. Ele é um capacitor eletrolítico e, se nós repararmos, nós temos a indicação do lado negativo dele. Então, dessa forma, deveremos testá-lo corretamente. Negativo no negativo, positivo no positivo. Nosso multímetro indica que a capacitância é maior do que a escala. Vamos trocar. Pronto, temos a capacitância de 13,17. Também podemos considerá-lo como um capacitor de 10 microfarad, por conta de sua tolerância. Em seguida, vamos testar esse último capacitor. Não tem polaridade e, portanto, pode ser testado dessa forma. Ele é um capacitor de 1,34 microfarad.
podemos considerá-lo um microfarad. Esse é o alicate amperímetro. Além das medições de tensão, resistência, capacitância e temperatura, ele faz a medição de corrente. Esse modelo só faz a medição de corrente alternada, amperes AC. O legal desse equipamento é que com essas pontas aqui, chamadas de pinça amperimétrica, nós podemos realizar a medição de corrente sem necessitar intervir no circuito, ou seja, somente colocando um condutor atravessado por essas pinças, e por isso ele se chama alicate amperímetro, porque isso daqui é como se fosse um alicate. Nós colocamos o condutor por aqui e ele consegue medir a corrente. Eu preparei uma fita LED, que ainda não está sendo alimentada, através de uma fonte 12 volts e 1 ampere. Nós faremos a medição somente colocando o alicate amperímetro medindo um dos pontos. Podemos ver melhor aqui que só um dos condutores está sendo medido, que é o condutor aqui de dentro. Quando eu ligar a fonte, haverá a medição de corrente. Como é uma corrente bem baixa, podemos ver o consumo de 120 mA só. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso vídeo sobre multímetros. Espero que tudo tenha ficado bem explicado, a dinâmica tenha sido legal. E caso haja alguma dúvida, por favor, é só comentar aqui embaixo. Eu vou responder, eu vou ter o maior prazer em responder. E se você gostou do vídeo, por favor, dá uma curtida, compartilha e se inscreve no canal. Isso ajuda bastante a divulgar o nosso conteúdo. Muito obrigado.